bem? Boa noite para todos. Boa noite. Jesus nos abençoe. Com a alegria de sempre, estamos retornando ao nosso encontro semanal, quando nos abraçando como irmãos, sentamos à mesa para estudarmos a doutrina espírita. E o objeto principal do nosso encontro é o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro esse que foi editado em 18 de abril de 1857, em Paris. Esse trabalho, para nós, tem sido motivo de muito reconforto e esclarecimento, não só porque reporta as nossas necessidades, mas também sendo um veículo de intercâmbio entre almas e corações, através das dimensões espirituais daqueles que nos acompanham, mas também de amigos outros que não podem estar fisicamente conosco e que estão nos acompanhando semanalmente através da instrumentalidade da internet. Hoje eu gostaria, sessão de recados e abraços, hoje eu gostaria de endereçar um abraço para o casal Fátima e Marcos, lá do grupo Irmão Werner. Fátima me ligou hoje, mandou um abraço para todos, dizendo que ela não pode estar aqui porque sexta-feira é o dia da tarefa dela lá no Werner, mas que ela tem nos acompanhado no computador de casa. Então ela falou que é muito legal ela ver as imagens, a gente ver o grupo aqui se movimentando, é uma forma dela estar diminuindo a saudade. Então um abraço para a Fátima, também as nossas amigas de Munique, Silmara, Efigênia, que têm divulgado esse trabalho para os espíritas da Alemanha. Então um abraço para todos e os demais que têm nos acompanhado. Bom, gente, nós estamos trabalhando com a segunda parte do livro, capítulo 4, Pluralidade das Existências, exatamente no tópico a encarnação dos espíritos. A encarnação nos diferentes mundos, para ser mais exato. Na última semana, nós trabalhamos as questões 179 e 180, sendo que na pergunta 180, apenas para relembrar, Kardec questionou assim: passando desse mundo para o outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui, nesse mundo? E a resposta é, sem dúvida, a inteligência não se perde, mas pode acontecer que o espírito não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Isto vai depender da sua superioridade e das condições do corpo que vai tomar. Então nós discutimos bastante essa questão, ou seja, na transmigração dos mundos, o espírito não perde jamais a sua inteligência. Doutrinariamente nós aprendemos que a inteligência é atributo do espírito, isso está no Livro dos Espíritos. André Luiz transcende essa colocação quando define que na realidade a inteligência é atributo da mente, porque a mente é atributo do espírito. Então a gente vai ampliando esses conceitos à medida que a gente vai caminhando na evolução, e no que reporta nas questões práticas do dia a dia, a inteligência ela vai sendo aprimorada à medida em que nós vamos trabalhando os enfrentamentos, né? As dificuldades. A partir do momento que a gente investe no estudo, na reflexão, na meditação, né? Quando a gente fala dos enfrentamentos, os próprios obstáculos que nos auxiliam a, de alguma forma, ir trabalhando, ir aprimorando essa nossa condição de seres inteligentes. Hoje a ciência já nos auxilia definindo para nós que existe não uma inteligência apenas no sentido globalizado, como a gente tratava anteriormente, mas hoje
se discute a questão de inteligência emocional, inteligência racional, inteligência vocacional, né? Inteligência também espiritual. Isso é bem interessante. Isso abre muito a definir que você pode estar bem desenvolvido a sua inteligência nos aspectos, por exemplo, práticos, cognitivos, mas a sua inteligência ainda requer mais investimento no que reporta as questões emocionais, né? Você raciocina bem logicamente, bem rápido, mas emocionalmente você tem dificuldade de trabalhar com os lampejos, né? Com os impactos, né? Aí a gente pode estar caminhando num âmbito assim, muito passional, de muita emotividade, desregrada, desequilibrada. Como acontece o contrário também, pessoas que são muito bem emocionalmente, mas têm algumas dificuldades no âmbito da racionalidade. Tá? Você pode estar bem desenvolvido na área emocional, né? Na área intelectiva, no sentido cognitivo, de aprendizagem, de dedução, mas no que reporta, por exemplo, as questões espirituais, há algumas dificuldades. Né? Há algumas dificuldades, por exemplo, entender as questões que reportam ao mundo espiritual, a imortalidade da alma, sabe? Então, esses são pontos que nós precisamos de parar e trabalhar com muita tranquilidade, para não criar uma ideia surrealista. Ou então até apressada, né? Porque em nível, por exemplo, prático da vida, a gente vê que pessoas poderiam estar muito bem espiritualmente, e nem sempre isso acontece. Podem estar socialmente adaptadas, mas na hora que você vai trabalhar os aspectos espirituais, há uma dificuldade de enfrentamento, de entendimento. Né? Ou seja, você vê que falta maturidade. Em outro aspecto não tem, não, a pessoa é madura. Mas a imortalidade é um assunto, por exemplo, que não dá para. Né? Como você pode ter o contrário também, fazendo paralelo apenas nesses dois caminhos. Né? A pessoa que está muito bem estabelecida no âmbito das questões espirituais, mas em nível da praticidade do contexto da vida, tem dificuldades de socialização, né? Por exemplo, enfim. Então, inteligência, esse atributo, ele vai sendo trabalhado à medida em que a gente vai caminhando na esteira da evolução. Tudo bem aí? Alguma coisa que ficou assim, que ficou não resolvida na semana passada, ou que voltou agora, ou podemos passar para frente? Rita, algum comentário? Não, porque... Só um minutinho. Um aviso, tem um Ford Fiesta parado na garagem aqui da nossa vizinha, a placa é HHM050. Por gentileza, me tirar. Obrigada. Alguma questão? Quem falou? Rita, pode falar. Enfrentamento. Vou ligar aqui de novo, porque eu acho que esquentou. Pode falar. Enfrentamento. Você estava falando isso aí. A pessoa não enfrentar a vida. Porque vocês no enfrentamento não. Mas aí me despertou curiosidade. Sobre aquelas pessoas que conhecem o Espiritismo e voltam, né? Eu tenho a impressão, né? Que eu conheço especificamente duas pessoas muito inteligentes, conheço, depois não querem saber mais do Espiritismo, e a impressão que elas me deram na fala é de que não querem enfrentar compromisso, arcar com compromisso, não sei isso. Vamos pensar. Onde que fica colocado? Isso é que me deu. Quando a gente fala de enfrentamento, na realidade é o trabalho que vai exigir um empreendimento, um esforço. Mas a palavra enfrentamento tem que ser bem trabalhada para não dar a ideia que a gente vai sair enfrentando as pessoas. Não é isso. O enfrentamento é encarar as dificuldades e trabalhar para tentar minimizá-las, seja no departamento que for. Né? Então você traz uma situação de, por exemplo, uma pessoa que pessoas que se envolvem na questão espiritual, né, espíritas, e chega num ponto que retrocede, não quero continuar.
não querem ouvir falar. Isso fica claro, dois aspectos, né? Sem fechar, mas a gente pode caminhar por eles. O primeiro o não entendimento do objetivo da doutrina espírita. O objetivo da doutrina espírita, de uma forma muito bem simples, mas pegando uma ideia de Kardec, é que conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Particularmente, nós gostamos de analisar essas duas nuances da frase de uma forma bem objetiva. Transformação moral. Transformação moral é um grande investimento que nós precisamos de investir de uma forma itinerante, constante, persistente. Então, nós temos que tomar cuidado. Conhece o espírita pela sua transformação moral. Transformação moral não é um projeto que você vai estabelecer de uma hora para outra. Então, nós podemos deduzir que você, para você ser espírita, ou para você ser cristão, você tem que procurar compreender o objetivo do cristianismo, né? Porque o cristianismo e a doutrina espírita se confundem, para não dizer que são as mesmas coisas. A doutrina espírita é uma etapa do cristianismo mais avançada, se eu posso assim dizer. Uma etapa do cristianismo que exige mais maturidade, né? Porque a gente não pode compreender determinados assuntos se a gente não tem elementos, instrumentos, informações, condições e até inteligência, seja cognitiva, emocional ou espiritual, para você adentrar no projeto. Então, Rita, você, como eu, como acredito qualquer um aqui, que estamos querendo investir no espiritismo, nós podemos compreender que nós já avançamos bem dentro do contexto doutrinário. E hoje, qual aqui de nós podemos dizer de sã consciência que não tem certeza se é ou não é espírita? Eu digo por mim, eu sou espírita. Agora, a questão da moral. A questão da moral está sendo trabalhada desde quando eu me tornei espírita. Agora, a dimensão do entendimento da moral, ela é uma dimensão que nós vamos compartilhando cada vez mais com o mundo que está acima das minhas possibilidades. Não sei se deu aí. Então, o espírita não é um santo. Começamos por aí. Né? Você não conhece o espírito pelo seu grau de santidade. Não tem nada a ver. Embora existem ranços, existem espíritas que trazem aspectos do passado e que colocam um projeto da transformação moral como se fosse algo quase que inalcançável em termos dos parâmetros humanos. Aí você estabelece cartilhas do que se deve fazer, o que se não pode fazer. Aí isso muitas vezes mal colocado, ao invés de auxiliar o indivíduo, pode espantar o indivíduo. Então vou te dar um exemplo. Nós conhecemos muitos casos de pessoas que foram espíritas, frequentadoras, trabalhadoras e que não são mais espíritas. Mas, por exemplo, eu tenho um testemunho de uma companheira que ela deixou a doutrina espírita porque foi até uma certa sina que ela viveu. Porque ela teve um filho que foi suicida, né? Ela tem um filho que é suicida, ou seja, tirou a própria vida. E por onde ela caminhou dentro do espiritismo, ela encontrou sempre barreiras com relação ao suicídio. Ou seja, o suicida colocado naquela condição de inferno eterno. Porque tem muitos espíritas que pegam os conceitos de inferno, de
de purgatório e de céu e faz uma adequação dentro do contexto doutrinário espírita, que não tem nada a ver. Mas é a sua forma de ver e a sua forma de agir e de contar para as pessoas. Então, para uma mãe que teve um filho, que tirou a própria vida, não encontrar solução para o filho, porque ela veio para o Espiritismo para procurar solução para o filho e para ela. E se o Espiritismo não apresentou para ela a solução, ela se posicionou assim: isso aqui para mim não serve. E dentro das colocações dela, ela estava coberta de razão. Entenderam? Então, isso é um viés. Agora, nós podemos também lembrar que existe também uma outra condição, daqueles que se prontificam, que querem se candidatar a serem espíritas, né? Se tornam espíritas e lá na frente sucumbem por não estarem dispostos a trabalhar nessa transformação moral. Não com esse aspecto fechado que nós colocamos aqui, mas no sentido de, não vou investir nisso não, eu quero me manter na minha zona de conforto. Então é mais ou menos dentro do que você colocou. Agora, isso pode se dar por uma decisão pessoal ou por um próprio processo de influência espiritual. Nós não podemos também deixar de falar desse assunto. Porque você começar a investir num processo de mudança, de renovação mental, automaticamente você vai movimentar forças íntimas e dentro de um mecanismo de painéis do próprio mundo que você vive. Você vai encontrar empecilhos de pessoas que vão vir, de pessoas que se tornaram instrumentos, né? Como também empecilhos que vão vir do mundo espiritual. Deu aí? E nem sempre as pessoas estão dispostas a lutar contra essas forças. Que muitas vezes, por estarem, aqueles que movimentam essas forças, estarem na zona de conforto, ficam incomodados com aqueles que querem se movimentar no sentido do progresso. É aquela pessoa que olhou para o vizinho e falou assim: pô, o vizinho comprou um carro novo. Já está ganhando dinheiro. Está movimentando treva. O casamento não é lógico. Se você não tivesse ganhando dinheiro, eu tinha comprado o carro. Tá bom, em termos práticos. Mas particularmente, quando você vê alguém tendo uma aquisição, o cristão é aquele que fala assim: louvado seja Deus, que ele possa fazer bom uso. Que bem, que bom que ele está prosperando. Deu aí em termos práticos? Porque é lógico que ele está ganhando dinheiro. Se ele está comprando um bem novo, mais caro, ele está ganhando. Mas quando você entra no mérito para fazer ele está ganhando, você já está trabalhando a sua intimidade, o despeito, o ciúme, a inveja, o egoísmo. Por que ele tem e eu não tenho? O egoísmo está embutido aqui por trás. Ele costuma não ser, como é que eu digo? Declarado, mas ele está movimentado na intimidade. A partir do momento que você sente aquela, já pegada de onde ele comprou, dependendo, você vai sentindo. Viu aí? Então, ele está prosperando. E se você está parando para observar o progresso dele, seja nesse campo material, de alguma forma você está movimentando energias que pode estar criando impedimentos para ele, se ele estiver vulnerável a isso. Então imaginemos, você é místico, você quer progredir, você quer melhorar em nível de virtude, você quer cuidar melhor dos seus sentimentos, você quer ser mais paciente, você quer ter mais compreensão, etc. Você não tenha dúvida que quando você investir nesse campo, aquilo que de alguma forma te incomoda e que quer promover esse aspecto da sua compreensão, vai ganhar corpo, vai aumentar. Para testar você nesse quesito, se você vai permanecer ou não dentro desse investimento.
Seja prático. O indivíduo começa a frequentar a reunião espírita. Daqui a pouco ele diz assim, você vai para a reunião de novo? Ou então está aqui na reunião, ele começa a se movimentar. Ele está assistindo a palestra, mas está pensando no futebol, ele está pensando no que vai acontecer depois da reunião. Né? Ele está vinculado lá. Nos primeiros momentos até é compreensível. Mas costuma isso estar acontecendo por conta das companhias do indivíduo que está aqui dentro, que está sintonizado com ele lá fora. A companhia não entrou não, porque não pode. Não é qualquer um que entra no centro espírita. Não é qualquer um que entra no centro espírita. Para entrar aqui tem que ter autorização. Nós encarnados não sabemos, né, Cláudio? Quem que pode e quem que não pode. Por isso é que a porta do centro espírita fica aberta. Quarta-feira no feriado aqui, os comentários, né, Eduardo? Chegamos aqui, será que vai vir aqui alguém aqui hoje? Nós viemos. Quem estava aqui quarta-feira vai saber. Tem na mesa sentar. Começamos aqui, hoje eu acho que nós vamos ficar conversando. Aí abrimos uma página do Evangelho e conversamos. Acabou a leitura, enquanto eu estava lendo, desceu um ali na escada. Aí, pô, e tudo apagado, só luzinha azul aqui, não vou gastar nem energia hoje. Aí o livro passou para o outro, aí o outro começou a ler, eu não tinha nem começado. Daqui a pouco desceu mais um. Aí passou depois, 7 horas da noite, o salão estava cheio. Os engenheiros estão começando a reunião ainda não. Por que eles vieram e vieram antes da reunião começar? Porque nós colocamos a mão na charola. Nós começamos a acender luz. Deu aí? Acender luz. Quem está necessitado e em busca da luz, opa, ele está lá de repente assistindo a novela das 6. Tem novela das 6 ainda? Ele está assistindo a novela das 6. Aí o mentor espiritual senta do lado dele. Essa novela não vai te ensinar muito não. Hoje tem reunião. Feriado, sabe que o pessoal vai lá? Chega lá na esquina. Se tiver reunião, você volta para trás, você acaba assistindo novela. Tá. Será que eu vou? Aí costuma o marido falar assim, alguém faz uma mexida para mim aí agora. Foi na hora que o mentor espiritual falou, peraí. Hein? Aí falou, peraí, bem, só vou ali na esquina ali. O que você vai fazer? Não, só vou ver se o povo vai funcionar lá hoje no centro. Mas de novo, hoje é feriado. Não. Ele chegou ali lá na esquina, viu o portãozinho estava aberto e uma flecha de luz saindo. Maridão, você espera que eu vou ver se lá, pelo menos tem reunião. Horário da reunião 7h30. 15 para 7 já chegou. Só chegou a cabecinha ali na porta. Perguntar se tem reunião. Chegou aqui, tá um grupo aqui fazendo evangelho. Vou lá, começou mais cedo hoje. Sábado aqui 9 horas da noite. O que aconteceu lá na casa dela depois, eu não sei. Mas pode ser que enquanto ela estava aqui, o mentor espiritual está lá. Adocicando. Aí chegou a filha mais velha, morrendo de fome. Aí o mentor espiritual, ela tem que segurar a bomba daqui. Aí chega no ouvidinho da menina e fala assim, você está com fome, faz um enchidinho aí. E o marido está lá assistindo novela brava. Entendeu a dona? Aí ela vai para a cozinha. Aí na hora que ela joga lá a gordura, vai fritar o ovo, o alho. Papai, frita 2 ovos. Pai, estou fazendo um negócio que o senhor quer? Finalmente alguém vai cuidar de mim. E tudo isso é o mentor espiritual trabalhando para segurar a onda. Agora, a treva, não pensa você que só tem mentor espiritual lá não. Porque costuma, o marido que está lá, estou aliviando pro lado das donas, né? Porque tem mais mulher que eu. Né? Costuma o marido que está lá, ele está sob a influência daquele que não quer que ela viesse ao centro. Então vira uma batalha espiritual. Isso acontece com o marido também, viu? Porque tem muito marido que quer vir para a reunião e a mulher que já está preocupada. Eu estou achando que ele está indo mais na reunião. Será que está no rabo de saia lá? Tem um caso que aconteceu conosco no Verno, essa história é ótima.
a companheira começou a frequentar a reunião e ela falava, eu fiz atendimento com ela, e ela me contava que o marido dela tinha maior resistência, que não sei o quê, ia morrer de medo, enfim. Mas que ele se prontificou a levá-la para assistir a reunião, ia buscar depois. E ela pintou o painel, né? O complicado na família lá era o marido. Bom, aí ela começou e tal, aí um dia, por coincidência, ela saiu da reunião e eu estava saindo junto. Eu vi ela encontrando com ele no carro, eu gravei a imagem dele, ele disse, ah, é aquele caboclo ali. Aí eu pensei, o Senhor, abençoa, para que ele deixe ela vir à reunião, pelo menos isso. Eu sei que na semana seguinte eu estou fazendo a reunião lá no Verna. Eu tinha um corretor, casa grande, de repente eu estou fazendo a reunião, de repente surgiu uma cabecinha assim, ó, virando a curva assim, alguém assim, olhando o que tinha lá, e etc. Aí eu falei assim, ah, acabou com ele. Aí foi para fora, esperou ela lá. Na semana seguinte, casa vazia, né? Aí ele entrou, esticou a cabecinha ali no corredor, aí ele lá de novo. Senhor Jesus, abençoa o moço. Aí, cadeira vazia no canto, ele entrou, sentou, falou assim, aleluia, louvado seja Deus. Ficou um pouco, um tal de levanta e sai, né? Porque é natural, né? Não devia estar ali, não está adequado ao ambiente, aí levanta toda hora, fica agitado e tal. Deu conta, ficou meia hora. Semana seguinte, sentou de novo, gente. Mais 2 semanas, os dois chegaram meia hora antes da reunião, ele já sentou junto com ela de mão dada. Aí ela deu uma olhada para mim assim, meio travada, e deu uma piscada, assim, está dando certo. Continuamos em pressa. Resultado, esse tanto, lá na frente ele virou trabalhador da casa e a esposa dele, ó. Ele foi por conta dela e hoje ela está na boa, não é mais espírita, está lá cuidando da vida dela, muito feliz da vida, e ele lá trabalhador de primeira hora da casa. Capitão, quem que estava preparado para ficar? Ele, não era ela. Deu aí? Nesse assunto. Mas de repente não seria nem ele. O período que eles ficassem lá, Rita, já seria o suficiente para atendê-los naquele quesito. Porque a pessoa que vem ao centro espírita, ela não tem que se tornar espírita. Mas no caso, ela foi instrumento para ele. Deu aí, gente? Eu posso entrar no tema agora? Ai, meu Deus, os benfeitores para esse ano não tem jeito. A gente tenta, mas ele escorrega. O nosso objeto de estudo hoje é a pergunta 181. A pergunta 181 vai ser lida para nós pela voz adocicada e contundente da Cláudia Martins. Por favor, Cláudia. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida, eles têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que diferencia os mundos que devemos percorrer, pois há muitas moradas na casa do nosso Pai, sendo de muitos graus essas moradas. Alguns sabem e têm consciência disso aqui na Terra, o que não acontece com outros. Então nós vemos aqui que para cada mundo nós teremos corpos diferenciados. Então os mundos habitados, né, aonde tem reencarnação, em cada um desses mundos, a matéria que vai ser a fundamentação do veículo de manifestação do espírito, que é o seu corpo, ela vai ter o fluido pertinente àquele mundo. Então, a gente tem uma certa dificuldade de entrar nesse assunto, porque nós temos uma noção clara de como que é a nossa estrutura física. Não é isso? Inclusive nós temos parâmetros de
beleza, né? Nós elencamos determinados padrões que têm a ver com o nosso mundo e que não necessariamente são iguais em outros mundos. Certo isso aí? Uma questão muito que é clara, né? Agora, a matéria é imprescindível para o espírito reencarnar. Nós selecionamos um texto de Allan Kardec, que está inserida na Revista Espírita, do ano de 1858, quando Kardec vai trazer para nós algumas noções da vida em outros mundos. E ele entra, inclusive, nessa condição de falar dos corpos. E ele vai citar, inclusive, como que é a habitação no planeta Júpiter. Então, antes dele falar dos corpos, ele fala da gradação desses mundos, para que a gente possa entender mais ou menos como que funciona o processo. Então, ele faz uma alusão nessa classificação dos mundos, fazendo uma comparação com o nosso mundo terreno, começando a se referir aos mundos da nona classe, que ele coloca como os mundos primitivos. Se vocês me permitem, eu vou ler um pedaço desse texto, para que a gente possa nos situar aqui. E à medida que a gente for lendo, nós vamos comentando, e se alguém tiver vontade de interromper, interrompa. Podemos adotar essa didática aqui hoje? Então ele fala assim: suponhamos então um globo habitado exclusivamente por espíritos da nona classe, que são espíritos impuros, e para lá nos transportemos em pensamento. Ele nos faz um convite. Nesses mundos, nós veremos todas as paixões desencadeadas e sem freio. O estado moral no mais baixo grau do embrutecimento. A vida animal em toda a sua brutalidade. Falta de laços sociais, porque cada um vive e age apenas para si e para a satisfação de seus grosseiros apetites. Ali reina o egoísmo como soberano absoluto e arrasta no seu cortejo o ódio, a inveja, o ciúme, a cupidez e o assassínio. Para um mundo como esse, que tipo de corpo que o espírito necessitaria para viver num habitat desse? Deu aí? Muito primitivo. Nós estamos fazendo um paralelo aqui para a gente entender. Nesse mundo onde impera a violência, a barbárie, a cupidez, a desorganização, não é isso? A brutalidade, o assassínio, os corpos que os espíritos necessitam para encarnar nesses mundos, são corpos que estão plenamente sintonizados com esse projeto de vida. Deu aí? Então, obviamente, é necessário massa muscular, tamanho, rigidez, porque, diga-se de passagem, os fluidos, a energia que circula é energia de muita intensidade. Deu aí? Aí, inclusive, a gente começa a fazer um paralelo, Marco Aurélio, com as cenas que a gente vê nos filmes, né? Que remontam ao planeta Terra de 10.000 anos atrás. Hein? A época da barbárie. A época da caverna é mais atrás. Né? Aí são, né, as raças que antecederam a nossa raça humana atual. Né? O Homo sapiens. Aí ele vai falar de um mundo mais evoluído. Observem agora. Espíritos
da oitava classe. Espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, aonde ainda predomina o mal, sem ter a ideia do bem. O egoísmo ainda é o móvel principal, mas os costumes são um pouco mais brandos, né? Observe bem, o orgulho ainda predomina, as tendências ainda são do poder, da escravização. Há aqui nesse procedimento já uma tendência à socialização, uma adequação, a formação da família, um abrandamento das paixões, mas ainda vigorando tendências extremamente complexas. Obviamente que os corpos para esses mundos já podem ter um patamar acima de evolução. Deu aí? E aí vai sucessivamente. Nós estamos, podemos assim dizer, na quinta classe. Nosso atual estágio terreno. Tanto que os nossos corpos hoje, eles estão caminhando para um nível de sutilização. Porque, inclusive, a própria organização planetária já nos ajuda no que reporta a saneamento, a educação, a uma alimentação diferenciada. Então, a gente não precisa de ter os caninhos, né, tão avançados, né? A tendência é que a alimentação vá se modificando. É isso? Chegará o tempo em que, Marco Aurélio, a alimentação carnívora será substituída pela alimentação voltada para os frutos, para os vegetais, para as vitaminas, né? Então, dentro desse processo de evolução, naturalmente os nossos corpos tendem a trabalhar muito mais, o nosso espírito tende muito mais a trabalhar com o intelecto do que com a força braçal. Então, Clóvis, se a gente não usa o muque para carregar o pesado, o que acontece com os músculos? Atrofia, não atrofia? A casa aberta, mas eu vou para a academia. Nós podemos malhar, manter o corpo sarado, é isso? Ficar preocupado só com a estética, né? Ou também com a estética, ou com alguns que vão para a academia que estão voltados apenas para os objetivos da saúde. Então, a gente observa aqui, eu só coloquei 3, que são muitas outras, mas 3 condições do indivíduo procurar uma academia. Então, quem está procurando uma academia com a ideia da prática do esporte visando a saúde, ele já está se candidatando a uma vinculação ou a esse planeta, ao mundo que ele vai reencarnar, que ele vai precisar de um corpo que dê condição apenas de ele ter uma boa vida, uma vida tranquila, para ele exercer os seus compromissos, as suas responsabilidades. Diferentemente do outro que busca a academia apenas para cuidar da imagem. Aonde que eu vou entrar negócio? Pode? É? Hein? Casal mas não pode cuidar da imagem? Por que não pode? Pode, tanto que você está aí na academia, você está tendo até o din-din para pagar o personal training, certo. Mas se você está indo apenas para cuidar da imagem, há de chegar um dia que você verificará que a imagem, ela nem sempre representa o conteúdo da árvore. Porque o conteúdo da árvore é que define o fruto. E o fruto não é a imagem. Porque a imagem, ela pode ser fugidia. Imagem, Cláudio,
Você projeta uma imagem, o Clóvis enxerga de um jeito, Dona Yolanda enxerga de outro, eu enxergo de outro essa imagem que você está projetando. Agora, o fruto, que é a essência do que você faz, todo mundo percebe. E é o fruto do Espírito, é virtude. Ou o fruto do Espírito pode estar sendo algo que dificulte o processo, seja de quem está observando ou dele mesmo. Ou quem está procurando. Já que eu entrei nisso, eu vou tomar bomba. Se tiver alguém assistindo essas imagens, fazer academia, olhem para mim com misericórdia. Mas quem está procurando academia apenas para criar massa muscular, qual que é a sintonia espiritual, vibracional que ele está elencando para ele? De mundo primitivo, de mundo onde que o que impera é força do Espírito. A gente usa muito esse trocadilho do Emmanuel para nos ajudar a refletir. Nos mundos espirituais, ou mais espiritualizados, o que impera não é a força do Espírito, é o Espírito da força. Ou seja, a inteligência, a sabedoria, que ao invés de ficar apagando incêndio, Cleide, ele trabalha mentalmente para dinamizar o que o incêndio transforma. Chegou lá? Tem gente que está lá apagando incêndio. E está assim, até quando o extintor vai dar conta? Ai meu Deus, até quando que eu vou ter força? Ai meu Deus, o problema não acaba. Ele está lá. Sabe o que vai acontecer com ele? O incêndio vai consumir com as energias dele. Agora é diferente. A sabedoria que faz com que a mente se projeta para pensar na causa que está alimentando aquele fogo. Porque se você trabalha a mente para remontar a causa, você vai lá na causa e vai resolver o problema do incêndio. Não que você vai deter o incêndio, porque o incêndio já lastrou. Você não vai resolver o problema do incêndio já de pronto. Mas a sua mente vai estar indo lá na causa para ir trabalhando gradativamente o que alimenta a chama. Automaticamente o que alimenta a chama, resolvido esse problema, o incêndio vai perder a sua força gradativamente. Não sei se deu lá. É isso. O que você está pensando? Você veio dar manutenção da vida. Se a gente conseguir acalmar e pensar naquilo que está causando a dor ou o sofrimento, ele torna mais inócuo, ele torna mais leve. Então vocês querem ver como que são os corpos lá em Júpiter? Eu já devia ter entrado nele, né? Quase, né, de falar também das coisas. Kardec escreve assim, a partir de várias comunicações que ele recebeu de espíritos vinculados a Júpiter. Espíritos de Júpiter comunicam? Os espíritos terráqueos comunicam em outros mundos? Sério? Sério. Um dia a gente vai entender melhor isso. Aí ele vai falar assim, a conformação do corpo é mais ou menos a mesma que aqui, mas é menos material, menos denso, e a gente está querendo mais, e de um peso específico muito pequeno. Aliás, só essa frase aqui acabou. E de um peso específico muito pequeno. Mas então todo mundo lá é light. O peso vibracional. Você sabe, diga-se de passagem, que quando o indivíduo desencarna, nós chegamos no mundo espiritual com um peso específico que nós alimentamos aqui na Terra. Sério? Mas eu estava com esperança de chegar lá magrinho. Espera! Como é que é essa história? Pois é.
a nossa alimentação mental, ela define a massa do nosso perispírito, porque o perispírito, ele é moldável, ele é plasticizante. O que é isso? A sua mente dá forma ao seu corpo espiritual. Então, se você aqui está buscando densificação, isso repercute no seu corpo espiritual. Então costuma o indivíduo desencarnar e chegar no mundo espiritual muito mais pesado do que ele estava aqui com o corpo físico dele. Aqui ele era magrinho da Silva Xavier. Chegou no mundo espiritual com uma obesidade incrível. Mas foi tanta mazela que ele cultivou aqui que chega lá vai vir rastejar. Enquanto nós rastejamos penosamente na Terra, continua Allan Kardec, o habitante de Júpiter se transporta de um a outro lugar deslizando. Não está no texto. E não é em esteira rolante. E nem de patins. Eu e Gislene fizemos um adendo no texto de Kardec. Deslizam quase sem fadiga. Aqui já tem vida sedentária, 3 quarteirão. Não é assim? Lá não tem fadiga. Olha que interessante. Como o pássaro no ar ou o peixe na água, sendo mais depurada a matéria do que é de que é formado o corpo, quando ele morre, dissipa-se com a morte, sem que o corpo esteja sujeito à decomposição. Ai, que beleza! Já imaginaram? Então não fica geladinho, nem mal cheiroso. Não! Desencarna a matéria. Ela se dissipa instantaneamente. Então por isso a desencarnação nesses mundos, ela é mais tranquila. Continuando. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem. Vamos mudar para lá. Sobretudo aquelas originadas nos excessos de todo gênero e na devastação das paixões. Cláudio, essa é boa. A alimentação está em relação com essa organização eterizada. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros. Vocês assistiram o filme Nosso Lar? Tem uns amigos que falam que a pior parte do filme é quando o André Luiz vai jantar na casa de Nízias. O André Luiz, vocês assistiram o filme? Quem não assistiu, assista. Só vou contar essa parte. O André Luiz foi convidado para um jantar. Ele até usou uma roupa mais bonitinha. Ele já imaginou uma série de pratos. Na hora que chegou lá, mamãe pode trazer o jantar. Aí veio uma bandeja com a jarra, que um monte de cor. Peraí, o pessoal bebe água aqui antes do jantar. Aí o André Luiz achou aquilo até natural, né? E aí veio aquela pergunta mental que eu estou elaborando aqui agora. E que horas que vai vir o jantar? E está aqui, né? E assim será o nosso almoço, dia 27 de novembro. Vocês vão ser convidados. Ninguém vai. Não vai ser assim não, vai ser comida mineira. Olha aqui, e é comida mineira aqui. Olha, Minas e a Bahia, nós estamos lascados, vamos para junto. Olha aqui, a alimentação então está de acordo com a quer ver? Continuando. E lá ela é composta por frutos e plantas. Aliás, eles a aurem, alimento, de alguma maneira, em sua maior parte, no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. Meu Deus, imagina o Clóvis me convidando para almoçar na casa dele.
nossa, que bênção. Aí fala, vamos orar agora, a gente ora. Agora, vamos lá para o terreiro, vamos. Aí sentamos no meio do Roseraldo, e agora começa aí. Auxílio do Criador. Hein? Imagina? Vocês estão dando risada, né? Já estou preocupado. Aqui. Agora essa aqui é interessante. A duração da vida é proporcionalmente muito maior do que na Terra. Vocês têm lido a Bíblia no Antigo Testamento? Já viram as gerações? Fulano viveu 200 anos. Matusalém, 800 anos. E a gente fica assim, que coisa maluca. É óbvio que o que está na Bíblia é simbólico. Porque quando se vê Matusalém, é toda uma geração que está dentro daquele contexto. Mas ali também se refere a encarnações em mundos superiores. Não é o nosso caso aqui, porque aqui a matéria não é possível nós permanecermos durante tanto tempo. Até diga-se de passagem, observe bem, à medida que se qualifica a vida, aqui, agora, o que está acontecendo? Aumentando a longevidade, não é isso? Se prepare. E tem muita gente preocupada porque fez 72. Daqui a pouco fez 72. Você vai, quem sabe, inteirar 600. Imagina. Ei, continuando. A média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos. Imagina, Nazaré. Quantos anos você tem? Nazaré é aniversário. Hoje é aniversário. Parabéns. E aí, Nasa? 402, cara. Olha que legal. Ei. Agora aqui, o desenvolvimento é também muito rápido. E a infância dura apenas alguns meses. Você chega em 500 anos, mas proporcionalmente a infância ela vai reduzir. Quer dizer, o espírito encarna e o processo de adaptação ao corpo, como o corpo não é tão denso quanto o nosso, ele já automaticamente já toma consciência. Ou seja, o processo do aprendizado da infância, nossa, aqui comparando com Júpiter, como Kardec define para nós, é completamente diferente. O espírito não passa aqueles movimentos que são impactantes da infância ou da adolescência. Aqui a gente tem que caminhar algumas décadas para atingir maturidade. Não é assim? Didaticamente falando, a maioridade com 21 anos, 18 anos. Aqui a maioridade ela vai ser atingida muito rapidamente. Quer dizer, o espírito já está numa condição de assumir responsabilidades com pouco tempo. E a durabilidade dessas responsabilidades aumenta. Sob esse envoltório leve, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelo pensamento. Olha que interessante. Se a matéria é menos densa, o desprendimento é mais fácil. Qual que é o grande desafio do médium em tarefa? É se desmaterializar do mundo. Não é? É ir se libertando gradativamente do que escraviza, para que o trabalho mediúnico dele ganhe, para que ele tenha mais percepções mais aguçadas. Foi mais ou menos, foi, por exemplo, o que o Chico investiu. Ele internalizou-se, ele abriu mão de muitas coisas do mundo, porque ele tinha uma missão muito importante. Tanto que o momento de produção de Chico, só para vocês historicamente terem essa informação, o momento das grandes produções do Chico se deram aqui em Pedro Leopoldo, no período da década de 30, 40 e 50. Foi quando ele psicografou os romances. Ele não conseguiria psicografar os romances há 2000 anos, Paulo Estevam,
na vida que ele tinha em Uberaba, atendendo aquele número enorme de pessoas, naquele ritmo alucinante de trabalho, entendeu? Ele tinha uma vida mais pacata, mais calma. Ele trabalhava na Fazenda Modelo ali. Quem não conhece, vá à Fazenda Modelo do é um passeio extremamente agradável para quem tem olhos de ver. Para quem não tem, é uma fazenda, nada mais que uma fazenda. Mas para quem tem olhos de ver, vai entrar no ambiente espiritual lá. Porque, diga-se de passagem, um ambiente tão abençoado que eu estava contando para a nossa amiga Eugênia, lá de Munique, conversávamos com ela essa semana, que naquele espaço foi criado um grande acampamento espiritual, a partir de 1939. As augúrias da Guerra Mundial, segunda, os espíritos iam desencarnando em massa, e aqueles que estavam em condição de serem tratados eram trazidos para aquele acampamento abençoado. Chico não sabia. Chico ia lá trabalhar na Fazenda Modelo, chegava lá e de repente viu uma barraquinha lá, viu que era uma barraquinha espiritual. Aí passou um pouquinho, no dia seguinte já viu duas. Ele falou, esse agora está aumentando. Aí daqui a pouco ele viu aquele série de barracas. Daqui a pouco ele viu o espírito movimentando. Aí um dia ele chegou lá, o acampamento estava aquela coisa assim, quilômetro. Aí os espíritos falaram para ele o que estava acontecendo. E durante todo o processo da guerra, Chico viveu ali assistindo o grande movimento que a espiritualidade promoveu para essas entidades. E aí a Narcisa, que é aquela entidade espiritual citada no livro Nosso Lar, narrou para ele que aquele ambiente bucólico ali era como se fosse um ambiente virgem, um ambiente que não estava corrompido pelas vibrações pestilenciais que a guerra promoveu dentro do contexto do planeta Terra. Porque quando uma pessoa está preocupada, angustiada, depressiva, ela está lançando em torno dela, na sua atmosfera psíquica, vibriões. Ela vai manipulando energias de baixa vibração. Quando duas pessoas estão vibrando nessa faixa, obviamente que as energias manipuladas vão ganhando em dimensão, em espaço, né? Em densidade. Imagine milhões vivendo as augúrias da Segunda Guerra Mundial. Quem lê o livro Nosso Lar, os mensageiros, vai observar os espíritos narrando como é que ficou o ambiente espiritual da Terra. Um caos. Os espíritos olhavam para a Terra como envolvida por uma nuvem acinzentada de vibrações extremamente difíceis. Os espíritos, quando adentravam aqui para ajudar, eles sentiam dificuldade de respirar. E aqui em Pedro Leopoldo era um ambiente que não estava contaminado pela guerra. E aqui os espíritos estavam investindo, inclusive nesses espíritos, porque depois de tratados, muitos deles reencarnaram aqui no Brasil. Eles já estavam vivendo o processo de adaptação fluídica ao nosso território nacional. Aí vocês vão entender por que tem no nosso movimento espírita, por exemplo, tem tantos espíritos europeus. Tantos espíritos que estão reencarnados na nossa família, que você olha assim, nossa, menino, só pensa em artilharia. A revista que ele lê é só revista de avião de guerra. Você vê as roupas dele, meu Deus, eu conheço muitos. Você olha, você vê o perfil direitinho de europeus da época da Segunda Guerra Mundial. Mas outros também que estavam em outro patamar lá na época da Segunda Guerra Mundial, trabalhando em hospitais, né? Ou reencarnado para segurar a onda dos seus familiares que desencarnaram de uma forma drástica.
Gente, o assunto é muito complexo. Eu até estou inspirado pela conversa que eu tive com a nossa amiga Eugênia Silmara. Elas estavam nos contando as dificuldades que elas têm no movimento espírita lá na Alemanha, por exemplo. O inverno estendido por quase 7 meses, as pessoas tristes, vestidas de negro, né, por conta do frio. Você não vê as pessoas sorrindo nas ruas, embora muito solidárias. Mas a marca de um país que foi destruído completamente pelas bombas, pelas guerras, que foi reconstruído por força de trabalho, que é característica do alemão, mas falta aquele movimento de sentimento, falta isso que nós temos entre nós. E por isso que esses companheiros, amigos nossos espíritas estão lá, lutando para levar Jesus para esses corações. Porque como disse um desses americanos músicos aí que vieram fazer esse negócio de rock aí, entrevistado, ele disse assim, perguntaram para ele assim, o que você acha do Brasil? Aí ele disse assim, eu acho que aqui as pessoas sabem viver. Essa frase para mim, embora ela pode ter tido outras conotações, mas essa frase para mim, ela é extremamente marcante. Porque aqui Jesus está nos concedendo a oportunidade de aprender a viver. Sorrindo, com dificuldades, né, com embates, mas com muito movimento de fraternidade, característica do povo brasileiro. E é isso que nós movimentamos aqui, isso tem que ser espargido, isso tem que ser levado para as outras nações. Então nós temos uma responsabilidade, Marco Aurélio, muito maior do que se imagina. Embora a maioria estamos aqui no Brasil vivendo, achando que a encarnação só é que basta, é só isso, só aquilo. E na realidade Jesus tem um projeto para cada um de nós. Quem sabe até que a gente voltar para lá. Seja pelas vias do trabalho ou as vias da reencarnação. Ou também receber esses corações entre nós. Por quê? Eu costumo dizer, uma chuva de evangelho que nós estamos recebendo ao longo dessa nossa vida é para nos fertilizar, é para trabalhar essa terra aqui para desafios que nós vamos enfrentar. Então muitos desses corações vão ser filhos nossos, netos, sobrinho, reencarnado no vizinho, hein? Com dificuldades, porque nós estamos nos comprometendo e nós estamos recebendo muito, e quem há muito foi dado, não é, dona Elana? O texto é, quem muito foi dado, muito será, né, exigido. Mas eu gosto de adocicar um pouquinho as palavras, sem a ideia pretensiosa de adulterar o texto. Mas a quem muito foi dado, muito será concedido experiências para que ele adquira e se engrandeça. Porque não dá mais. Você recebe. É impossível quem recebe a água boa querer continuar alimentando da água suja. Entendeu? Não dá. Não é isso? Depois que você come um arrozinho, aquele arrozinho feio, pode ser amarelinho também. Sabe aquele arrozinho fantástico? Quando você não faz um arrozinho tão bom, a gente dá um sentimento de frustração. Então vai quem faz, hein? Não é quem só alimenta, não. E quem só alimenta, se vier papar depois, não tem problema. Não precisa ser teste. Não, mas que arroz, hein? Tá bom, mas hoje a vida está assim, vai para a cozinha e faz arroz. Eu? Jamais. Dona Nilza está contando uma fofoca espiritual aqui, que eu falo até de arroz, que ela já comprou uma panela. Tudo começa assim. E telefone? E telefone? Porque tem um paciente. Tem mesmo. Mas eu só dar, só o toque. Deu aí, gente? Vamos pensar. É muito importante esse assunto. Porque nesses mundos até a linguagem
ela é articulada pelo pensamento. Olha que interessante. Então eu estava falando de mediunidade, né? Vamos voltar para a mediunidade. As pessoas são mais sensíveis, porque o tipo de vida que você elege, automaticamente ele vai redundar na sua sensibilidade. Então a mediunidade, ela se torna comum. No nosso mundo, a mediunidade define destaques, né? Fulano é médium, não. Porque é tão difícil achar médium. Aliás, como o Arnaldo brinca, achar médium até é muito fácil. Médium com M minúsculo. Mas médium com M maiúsculo é difícil. Aí, Rita, cai no que você trouxe no início da reunião. Porque para ser médium com letra maiúscula, aí precisa de ter dedicação. E a maioria começa. Porque alguns até nem começam. Mas são pouquíssimos que vão à frente. E raros os que chegam até o fim. Porque chegar até o fim é crucificar-se. Ir até o fim, dona Neuza? Como assim? Ir até o fim, nós precisamos de entender, quando Jesus define para nós no Evangelho de João, capítulo 13, que ele pode ir até, ele vai até o fim. Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. A gente lê esse texto, entende assim, ele está falando dos discípulos antes da desencarnação dele. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Vocês não vão desencarnar agora. Mas na realidade isso é muito mais profundo. Por quê? Porque só chega quem pode. A gente tem até vontade. Mas para a gente chegar lá, tem que investir. E é trabalho de fúria. Dona Neuza perguntou, como assim? O sacrificar-se é compreender que sem o desprendimento não se vence. Sem abrir mão não é possível. E costuma, Dona Neuza, os maiores desafios estarem aonde nós mais acostumamos. Entendeu? A gente muitas vezes, gente, acha que o desafio está lá no trabalho, ou a ausência do trabalho. O desafio está na área financeira. O desafio está na área dos apetites. O desafio está em vencer as barreiras para ir para a tarefa espírita. Costumamos colocar placa nos maiores desafios, sendo que os grandes testemunhos estão nas questões mais simples, mais próximas do nosso coração. Costuma ser a não resposta, porque a gente gosta de resposta, a gente gosta do fruto, a gente gosta de ver as coisas acontecerem. E costuma esse desafio é você não poder alcançar o resultado. É como se nós pudéssemos aqui eleger uma série de corações, por exemplo, que amamos, e convidá-los para caminhar conosco. Vamos viajar. O nosso foco é a Cidade Santa, para que a gente possa encontrar a felicidade lá no alto. Mas a subida é íngreme. Aí, boa parte desses corações se candidatam a ir conosco. E à medida que tu vai viajando, porque você se determinou a ir,
À medida que tu vai marchando, como se fosse uma grande travessia, você vai vendo muitas vezes corações desistindo, ou dizendo, vá na frente, depois eu vou. Aí aqueles corações que muitas vezes até te apoiaram na escolha, vamos. Esses que muitas vezes nós julgamos que estavam até muito mais à frente do que a gente, esses corações são convidados, não porque desistiram, mas são convidados pelo Senhor para seguir outras sendas. Os professores, quantos? Os amigos. Aí, como dizia Chico, a gente entra na universidade da espiritualização. Aí os anos vão se passando, as turmas vão se renovando, muitos vão partindo, professores mudando, e muitas vezes a gente costuma se sentir só. Mas a escola permanece. As lições são as mesmas. E o que nos felicita é a certeza que a gente devia e nós permanecemos. Isso a gente não pode abrir mão. Mas costuma ser o maior dos testemunhos. Jesus exemplifica isso para nós. Ele foi sozinho, mas foi. Já imaginaram se Jesus tivesse desistido? O que seria de nós? Eu não tenho dúvida. Nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. A humanidade não estaria nessa posição de si. Tudo seria diferente. Vocês já assistiram esses filmes de ficção científica? Que, por exemplo, remonta uma pessoa viajando no tempo. A pessoa vai lá no passado, tem a oportunidade de viver a história novamente como espectador, dentro das teorias da relatividade. Elas não podem, assistindo o que aconteceu, participarem dos acontecimentos. Por quê? Porque se participarem, interferem. Porque não tem como não interferir. Cláudia, se você falasse, você está aqui. Se você escolhesse não ter vindo, esta reunião seria diferente. Não sei se deu. Todos nós aqui fazemos parte de um contexto. Se você desviar do caminho, se você mudar o caminho, isso tem repercussões. Então, se Jesus optasse diferentemente, vocês, a humanidade, estaríamos vivendo outras coisas. Por isso, Jesus fala aqui que nós vamos depois. E no Evangelho de Marcos, quando ele vai apresentar a missão para os discípulos, ele vai ordenar-lhes, dizendo que nada tomassem para o caminho, senão somente o bordão. Não levássemos alforje. O que é um alforje? Uma sacola. Que não levássemos pão, nem dinheiro no cinto. Ele fala, vá e levem o bordão. Emmanuel, no livro Levantar e Seguir. Entre as recomendações do Mestre aos apóstolos, na ocasião de início de sua sublime tarefa, existe uma observação interessante mencionada por Marcos.
embora Lucas e Mateus não a registrem nas suas anotações. No Evangelho do grande companheiro de Simão Pedro, Jesus esclarece que os discípulos não necessitam de alforje, de pão ou de dinheiro para o caminho, mas que precisam de um bordão para a grande jornada. O que é um bordão, Gino? O que é um bordão, Cleber? Bordão é um dito que você fica repetindo várias vezes até colar. O que é? Bordão é um tipo de cajado. Um cajado? É isso, cajado? Tipo uma bengala? Então tá. O grupo tem que entender o que é bordão. Não se trata de bordões, mas de um somente. É um bordão, como está claro nas recomendações do Messias. Não destacamos o conselho para afirmar que o homem deva assumir atitudes de ataque, de supremacia ou de revide injustificável. Mas desejamos assinalar que o instrumento mencionado é o símbolo da vigilância permanente, indispensável à criatura. Um bordão serve para analisar os fojos da estrada. Coopera para que se possa distinguir um verme de uma víbora. E além disso, é uma base de apoio sobre o qual o homem se poderá defender contra o esgotamento das próprias forças. Só o perverso torná-lo-á instrumento do crime. Porque o homem esclarecido saberá usá-lo como companheiro generoso e leal. O bordão para o discípulo fiel significará que seu espírito está sempre pronto e vigilante para os esclarecimentos justos, utilizando nesse mistério o próprio objeto em que se arrima nos caminhos da vida. Ele, para tanto, não mais será, para as nossas almas, um bastão de madeira, mas uma atitude decidida, que, sendo o nosso amparo com Cristo, é a própria razão de nossa defesa. Quer que repete? Uma atitude decidida, que, sendo o nosso amparo com Cristo, é a própria razão da nossa defesa. Essa nota do apóstolo Marcos é muito importante, porque Deus nos dará a providência, mas nós lhe devemos dar vigilância. O pai estará atento na vigília do lar infinito, mas nós devemos estar prontos a velar por nossa parte. O pai está atento na vigília, no lar infinito, mas nós devemos estar prontos a velar por nossa parte. Decisão, arrimo, providência, escolha, seleção, vigilância, decisão.
Só assim nós chegaremos aonde o Senhor nos espera. O momento, para nós, é mágico, divino. Nunca a humanidade teve tantos recursos. Nunca obtivemos tantas informações. Você entra na internet hoje, qualquer informação que você quiser, você tem na hora. Qualquer informação você tem na hora. Ninguém hoje pode dizer que é desprovido. O mundo evolui. O progresso campeia. Antigamente se falava em falta de emprego. Hoje, fala-se em ausência de mão de obra. Quem escolhe tanto pode ser escolhido amanhã. Mãos estendidas estão em todas as partes. Nunca se falou tanto em solidariedade. Nunca se decantou tanta poesia da ecologia. E nós ainda tímidos para praticar o bem. E praticar o bem, repetimos, não é sair para ajudar o semelhante apenas. Paulo de Tarso escreve assim: fazei bem enquanto tendes tempo. Paulo de Tarso não diz fazei o bem. Então nós temos que fazer bem o que a vida nos convida para operar. Faça com qualidade, inclusive se for no viés da caridade, mas faça bem. Não é na quantidade, repetimos, é na oportunidade que está nos visitando. Seja no copo de água que tu vai servir, faça bem. Seja até no arrozinho, faça bem. Vai passar a roupinha do neném, passe bem. Mas eu passo muita roupa. Pois é. Mas você já passou a pensar em passar com o Evangelho no coração? Não, mas o que tem a ver passar roupa com passar com o Evangelho? É porque se você estiver passando a roupa assim, aqueles desgraçados vai sair hoje, não me deixar para trás. É diferente. Ai, meu querido amor, além de passar a tua roupa, receba os eflúvios da sua alma amada. Passar com o Evangelho é passar com consciência, inclusive pronto para ouvir. Que camisa mal passada. Este é o Evangelho que estamos sendo convidados a operacionalizar. Para isso, precisamos de compreender. Porque o que nos vincula, o que algema, o que encastela é a ignorância. Conhecereis a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe, para que tenhamos, Senhor, lucidez e candidez. Que possamos, Senhor, operar de mãos dadas com todos aqueles que caminham conosco, desde a criança ao ancião, desde aquele que trabalha na indústria, quanto aquele que comunga comigo na via pública. Senhor, nos auxilie a compreender que mesmo na viuvez estamos sempre amparados,
estamos sempre contigo. Na solidão ou na pequenez que nos sintamos diante da magnitude da própria sociedade, que possamos, Senhor, nos lembrar de Ti. E ao obrarmos no silêncio da oração, na condição de serviçal, daquele que aprende a ouvir e respeitar, ou se estamos diante da orientação, estejamos, Senhor, sintonizados contigo para que a nossa fala jamais destrua, mas que as nossas ações possam sempre construir, abrir, libertar. Portanto, que a minha vibração, na tonalidade das minhas expressões, sejam sempre a das bem-aventuranças. Que possamos, nesse instante mágico de evolução, olhar para a dor como um anjo libertador. E diante da compreensão da vida, voarmos como o pássaro que busca o infinito, mas jamais esquecendo das suas responsabilidades em seus ninhos. Possamos cuidar com gerência, com responsabilidade, mas, Senhor, sem deixar jamais de olhar para o amanhã que nos aguarda, na excelsitude do universo, nas infinitas moradas que o Senhor prepara para que habitemos no tempo certo, na hora justa, com as pessoas importantes que possam nos auxiliar a compreender essas divinas lições. Senhor Jesus, num encontro como esse, aonde nos banqueteamos diante de tanto pão, diante de tantas expressões do bem, que possamos, Senhor, te dizer sempre muito obrigado, porque temos muito mais do que merecemos, somos almas desvalidas, perdidas ainda nas incongruências das nossas limitações. Mas, Senhor, sentindo a Tua presença, uma certeza exora em nossa alma, a convicção que somos filhos do Senhor, que somos almas que nascemos para brilhar e sermos felizes. Valorizemos então, Senhor, esse momento, para que esse presente seja para nós a representação de um futuro de luz, um futuro de paz. Muita paz é o que desejamos para todos nós. E assim, Senhor, que essa paz, como dissestes um dia, seja nos concedida, mas seja concedida também para aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, aqueles que não compreendem as expressões da evolução. Senhor, que a paz campeie em todos os corações, apesar ainda de violentarmos a nós mesmos, de ainda violentar aqueles que estão conosco. Senhor, nos ajude a sermos agentes da paz. Muita paz é o que desejamos para todos. Que assim seja. Agradecemos as palavras,